meus queridos, que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa e reflexão Fé e Vida. Como sempre, iniciemos as nossas reflexões suplicando a sabedoria do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, a nossa temática, a nossa reflexão será: façamos, hoje a opção pela sabedoria divina que é Jesus. Também, nós comunicamos a Semana Missionária, que já passou, e agora a novena no Novo Cruzeiro, que tem as celebrações às 19 horas, celebração do Senhor Bom Jesus. Então, como a nossa temática da nossa reflexão de hoje, façamos hoje a opção pela sabedoria divina que é Jesus. Estamos, então, no segundo domingo do mês de setembro, mês dedicado à Bíblia Sagrada, aos ensinamentos de Cristo, a palavra encarnada. Este ano temos como lema 1 João 4,19: nos amemos porque Deus nos amou primeiro. O amor de Deus, como sabemos, é incondicional e ao mesmo tempo exigente para aqueles que escolherem seguir os preceitos da sua caminhada e ter um comportamento diferente da multidão. A liturgia deste domingo nos pede uma reflexão e uma decisão para fazermos uma escolha consciente e, assim, construir um caminho que conduza à salvação, que é o reino de Deus, que é o seguimento de Jesus. E sabemos o quanto é desafiante, o que temos que renunciar para Jesus esteja em primazia, em primeiro lugar na nossa vida. Renunciar às coisas elementares da nossa vida, não somente às coisas materiais ou supérfluas, como afeto e até a própria vida. Veremos no Evangelho que Jesus praticamente nos mostra o caminho do discipulado. Esta opção deve ser a primazia sobre as pessoas que amamos, os nossos bens, os nossos interesses, buscas pessoais. Jesus não admite meio termos. Aqui vemos, aquele Jesus, Deus ciumento. Ele nos quer por inteiro. Jesus faz o alerta, porque uma grande multidão o seguia. Ele quis mostrar a diferença entre o acompanhar e o seguir. Seguir é estar pronto para imitar e fazer as coisas semelhantes, como ele, o modelo, no caso, Jesus. Na multidão havia muita gente com um verdadeiro intuito de compromisso.
deixaram tudo para trás, casa, família, emprego, e abraçaram a causa. Por isto, na primeira leitura, nos dá um encorajamento, afirmando que somente em Deus e com a adesão ao seu projeto exigente, alcançaremos a verdadeira felicidade, o reino. Contudo, o propósito de Deus nos dá, o próprio Deus nos dá a luz pelo Santo Espírito para iluminar a nossa inteligência e a sabedoria que, assim vivemos, seremos como os irmãos de Jesus e filhos do mesmo Pai, nos mostra a segunda leitura. Aí vem nos dizer que quando o amor ocupa o seu espaço, tudo se transforma. Assim, ele deve ser a suprema e insubstituível norma que dirige e condiciona as nossas palavras, os nossos comportamentos e decisões. Por isso que na primeira leitura de hoje, nós ouvimos do livro da sabedoria, que ele nos diz assim: qual homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e uma tenda de argila, oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e a muito custo compreendermos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, se não lhe desses a sabedoria do alto, que enviasse o teu Santo Espírito? Só assim se tornam retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam de que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Então hoje, nesta primeira leitura, nós já ouvimos que o próprio Deus, ele já nos fornece, assim como subsídio, como base, como caminho, como direção, a própria sabedoria. E hoje, nesta primeira leitura, é do livro que ele foi escrito no primeiro século antes de Cristo. Já fazia uma menção a essa personificação de Jesus Cristo. E ela também, este livro, remonta ao Salomão, aquele que o próprio Jesus falou, homem sábio. Porque quando nós suplicamos, nós pedimos para Deus este dom, a sabedoria, Ele nos envia. E quando nós pedimos aquilo que é para que seja feita a vontade de Deus, e nós recebemos. Por isso que neste livro da sabedoria é muito dedicado a Salomão, que quando ele fez aquele pedido, Deus perguntou para ele: o que desejas? Ele pediu sabedoria para governar o meu povo, para colocar meu povo em caminho e dirigente. E assim nós devemos sempre suplicar a Deus essa sabedoria. E nessa leitura nós percebemos o que? É um embate muito forte, onde vem nos mostrar a filosofia grega no seu auge, e as pessoas às vezes colocando toda a confiança em toda a ciência, em todo o conhecimento humano, que não é desprezível, nós sabemos disso, mas todo e qualquer conhecimento humano, ele não é capaz de sondar, buscar, entender os desígnios da vontade de Deus para cada um de nós na nossa vida. E muitas vezes nós enveredamos por nessas teologias, nessas ideologias, nessas facções, abandonando o verdadeiro ensinamento. E aí que a gente vê que muitas vezes isto provoca muito, assim, na maioria das vezes, injustiça, maldade, retaliação, sofrimento. São
São fatos que, de concreto, não é uma verdadeira sabedoria, porque a sabedoria divina, nós veremos a sua complementação. São Paulo, quando ele escreve a Filêmon, na segunda leitura que nós veremos hoje. Então, hoje, nessa primeira leitura, nós percebemos o que? É um chamado que o próprio Deus nos faz para aclamarmos e buscarmos essa sabedoria, porque ela é um dom de Deus e ela vem de Deus. E quando nós a recebemos, abrimos os nossos corações, essa sabedoria, nós somos por ela abençoados. Nós começamos e mudamos a nossa maneira de agir, a nossa maneira da nossa conduta. E nisto, a gente vai começar a perceber que ela é um subsídio para aquilo que nós precisamos, é um convite, né? Neste mês também que a gente está percebendo o mês da Bíblia, neste aprofundamento, neste amor de Deus, dos mistérios de Deus, para que nós saiamos da superficialidade, do verniz do cristianismo, que muitas vezes nós somos assim moldados numa religiosidade muito superficial, uma religiosidade que ela tem que ser do meu modo, do meu jeito, como eu penso e ajo, e mergulharmos o quê? Nesta profundidade, nesse amor, que para muitas às vezes é um amor exigente sim, que Ele nos pede por inteiro, que Ele nos deseja. Mas quando nós fazemos este mergulho, nesta busca, nós veremos que as nossas ações, as nossas atitudes, elas se tornam atitudes mais prazerosas, mais amigáveis, e assim uma sociedade que deixa de ser uma sociedade injusta, passa a ser uma sociedade justa, onde o amor, a paz, o sucesso, a fraternidade entre as pessoas, elas possam se serem concretizadas. E o fruto de tudo isso não é a justiça, a paz, amor e a fraternidade. E assim nós podemos afirmar, só temos um caminho. O homem que busca essa sabedoria, ele vai encontrar essa sabedoria que é um dom, para que ele possa o quê? Dar sentido à sua vida, a felicidade eterna, que é a vida eterna. Pois só assim, jamais todo conhecimento humano nós veremos que ele é capaz de imaginar os desígnios de Deus, descobrir a vontade do desígnio de Deus para cada um. Como eu, você, como todos nós temos esta missão. E Ele mesmo já nos diz que todo conhecimento de tudo aquilo que nós temos, nós não somos capazes ainda de definir aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Como que nós vamos definir aquilo que está no coração de Deus, que está em cima? Então, portanto, é muito conveniente que nós hoje peçamos, supliquemos a este Deus essa sabedoria, para que possamos o quê? Caminharmos, fazer o nosso processo, reconhecer a nossa fragilidade e buscar essa sabedoria que nós, como nós colocamos como temática, que essa sabedoria de Deus, ela nos ilumine e que nos fortaleça e que nós possamos fazer a verdadeira opção pela sabedoria eterna, a sabedoria divina, que é Jesus. Por isto que nos Salmos de hoje, no Salmo 89, nós temos assim como refrão, onde ele diz assim: vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. E aí a gente percebe que os nossos anos passam como um sono da manhã. São iguais às ervas, de manhã floresce, mas à tarde é cortada, logo está seca. Esta é a comparação que o salmista faz pela brevidade da nossa vida. Então, supliquemos, busquemos essa ajuda de Deus, para que possamos aproveitar cada dia da nossa vida que Ele nos concede, recebendo dEle a graça, as bênçãos de fidelidade, para que o nosso trabalho seja fecundo aqui na terra. E por isso, que no Evangelho de hoje, Jesus tentando mostrar para essas pessoas a fecundidade da nossa vida,
Nós veremos no Evangelho essa opção que Jesus hoje faz, esse chamado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não desapega do seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. De todos os que virem isto, começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz. Ou ainda, qual rei, que ao sair para guerrear com outro rei, não senta primeiro e examina, se bem que com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós já estamos 3, 4 domingos, fazendo esta caminhada do capítulo do Evangelho de São Lucas, e a gente percebe que Jesus, a cada domingo de dose homeopática, ele vem nos mostrando de maneira pedagógica, de maneira clara, de maneira que nós possamos apreender de tudo aquilo do seu coração e colocarmos em nossa vida. Este processo, esta caminhada, esta catequese, onde São Lucas mostra Jesus fazendo esta caminhada para chegar a Jerusalém, aonde se concretizará a sua missão, a sua Páscoa, e assim ele, nesta catequese, com esses seus ensinamentos, a cada domingo destes, ele vem nos mostrando qual que é a vontade do Senhor, qual que é o desejo, qual que é os desígnios de Deus para cada um de nós. Jesus, no entanto, nesses dias, ele vem nos mostrar que o banquete, a casa, a felicidade eterna é um convite a todos. E ele vem, às vezes, nos mostrando que esta passagem, a porta estreita, nos mostrando o que nós temos que, vamos falar assim de maneira, fazer um regime na nossa conduta, da nossa vivência, da nossa vida, para que possamos ser agraciado e presenteado neste banquete, servir, que Ele mesmo vem nos servir. E assim, nesse Jesus e nesse processo, nessa caminhada, Ele vai nos mostrando que para que nós tenhamos uma condição de tomarmos uma decisão. Se eu continuo seguindo Jesus, se eu deixo, se eu paro no meio do caminho, e a decisão que eu tomar de seguir tem que ser uma decisão convicta, certa, de que o caminho que eu estou tomando é um caminho de livre vontade, de livre e espontânea vontade, aonde eu tenho essa convicção e essa certeza que esta sabedoria que nos foi mostrada na primeira leitura é ela que nos conduz à salvação. E assim, hoje, ele vem nos mostrando que, às vezes não é necessário nós nos desapegarmos, desapojarmos de tudo em nós.
ele nos toca no lado afetivo, as pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós convivemos, nossos pais, esposas, filhos, família. Ele nos mostra que todas essas pessoas, por mais importantes que elas sejam, elas não podem tomar a primazia, o lugar de Deus, o lugar de Jesus. Depois também ele vem nos mostrar que os nossos bens materiais, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas buscas, não podem fazer primazia à vontade do Pai. Então, assim, por isto, para nos ajudar, para que tenhamos esta condição de ter esse discernimento, esta vontade, ele conta essas duas parábolas. A parábola daquele soldado que vai guerrear, daquele chefe que vê aquela quantidade de pessoas. Aí você vai ter que sentar, pensar, decidir qual o caminho. Eu com 10 mil vou enfrentar um com 20? Loucura! Não é esse o caminho que eu vou. O que eu faço? A minha ação? Mando um mensageiro, busco a paz, para o que saiam felizes, tanto os de 20 como os de 10. A mesma coisa ele nos conta também sobre a construção de uma torre. O que é isto? Para que nós saiamos, entremos no nosso quarto, no nosso escritório, na nossa vida, façamos um balanço. Será que eu tenho planejamento? Eu tenho esse planejamento? Qual que será? O que vai ser melhor? Esse discernimento, essa sabedoria de Deus. E assim eu vou fazer essa opção para dar melhor coisas. E ele diz assim ainda, que não vai ser ridicularizado. Quer dizer, uma maneira de você não ser honrado, uma maneira das pessoas ver a decisão que você tomou como fracasso, uma decisão errada. Então aqui a gente percebe que Jesus, ao mesmo tempo, ele nos quer inteiro, mas ele também, a sua proposta, o seu convite, não é aquele de fazer marketing falso, uma imagem falsa. Por isso que ele nos pede, mergulhemos, busquemos a sua profundidade, para que quando eu possa dar aquele passo, eu dê um passo convicto, buscando essa sabedoria de Deus. Não é uma propaganda enganosa. E aí ele vai nos mostrar que quando nós fazemos essa opção, ele não quer dizer que meu pai e minha mãe não são importantes para mim. Ele não quer dizer que os meus sonhos, as minhas vontades não vão me motivar, não vão me colocar de pé. Mas o que ele nos pede dos bens materiais, principalmente os bens materiais. Quantas e quantas pessoas têm como aquilo que ele pediu para sair, não levar sacola, não levar mochila. Devemos acreditar na providência divina. E quantas vezes nós temos esse embate forte, o dinheiro e Deus. Por isso que ele nos pede, já nos pediu várias vezes, façamos a nossa escolha, ou ao Senhor Deus, ao Senhor dinheiro. Não podemos servir aos dois senhores. Por isto que nós devemos agradecer a Deus, e suplicar cada vez mais essa sabedoria para que nós tenhamos uma conduta, uma vida bem assim moldada naquilo que ele nos pede. E Jesus, neste caminho no que ele vai nos levando, ele nos mostra que aí nós seremos sal e nós seremos o quê? A verdadeira luz para este mundo. Que nós devemos o quê? Pensemos que Cristo, nosso trabalho é divulgar o caminho e a finalidade onde tudo possa ser cumprir na exigência de Cristo. Cristianismo não é ser um modismo, é um compromisso e é missão. Preferir Jesus à família não é rejeitar os laços, mas nós devemos buscar esses valores. As pessoas mais valiosas não podem, são pessoas importantes, mas não são mais valiosas do que Jesus, porque somente o reino, esta busca que é Jesus que nos salva. E quando nós assim procedemos,
Nós veremos nessa leitura de São Paulo que hoje nós não vamos ler, mas o efeito que ela nos conduz, aonde Paulo consegue na sua prisão, ele envia a carta a Filemon, dando a liberdade, para que ele o liberte Onésimo, o seu súdito, o seu escravo. E assim, quando nós, batizados em Cristo, inseridos no projeto de Cristo, nós temos essa ação de tratar as pessoas com educação, com dignidade, tudo aquilo que ela merece. Que nós façamos da nossa vida, neste curto período de existência, busquemos essa sabedoria, para que a cada dia, a cada instante que nós vivamos, possamos sermos o quê? Solícitos à vontade de Deus, praticando amor, caridade, justiça e paz. Que Deus assim nos ilumine e nos fortifique na nossa caminhada e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.